que fazer quando as pessoas não acreditam em você? Vivemos em um contexto em que as pessoas apresentam uma imagem que não têm, onde os filtros e efeitos roubam a verdadeira imagem de quem realmente elas são. E nesse contexto de dúvidas, não podemos acreditar apenas em uma imagem superficial do que aparenta ser e não é. Pessoas estão sendo desacreditadas e sendo levadas a desistir dos seus propósitos e sonhos. O que Jesus fazia quando as pessoas não acreditaram nele? Nesse vídeo, te daremos 2 passos do que fazer quando não acreditam em você. Para isso, vamos seguir e observar o exemplo de um homem que por algumas vezes foi desacreditado. Estou falando de Jesus Cristo. Sendo ele a própria verdade encarnada, as pessoas não acreditaram nele e até mesmo rejeitaram e não o receberam, fazendo com que essas pessoas não recebessem e desfrutassem de maravilhas. Olha o que a Bíblia diz em Marcos 6 e o verso 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e o curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados e aldeias circunvizinhas, ensinando. Mesmo sendo ele a verdade e afirmando em público, algumas pessoas não acreditaram nele. Ainda em João capítulo 1, verso 11 diz: veio para os que era seu e os seus não o receberam. A pergunta é: o que Jesus fazia quando as pessoas não acreditaram nele? Passo 1. Jesus mudava de lugar. Olha o que diz a Bíblia em Marcos 6 e o versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Você precisa entender que algumas pessoas não acreditarão em você, muito menos no seu chamado ou propósito. Mas não é porque elas não acreditam que você irá desistir. Simplesmente, o que você precisa fazer é mudar de lugar. Lembre-se, o lugar não pode mudar a sua identidade, muito menos a sua essência. Quando Nazaré te rejeitar, sempre terá uma Cafarnaum para ser palco de milagres de Deus na sua vida. Passo 2. Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. O próprio primo de Jesus, chamado João Batista, aquele que o batizou no Jordão, que presenciou quando Deus disse: esse é meu filho amado, de quem me comprazo. Quando ele estava preso, ele duvidou de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 7, verso 19 e 20. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? O que você faria ao ouvir isso de pessoas próximas de você? Pessoas que ouviram Deus falar da promessa de Deus na sua vida. Será que você desistiria da promessa por não acreditarem em você? Jesus nos ensinou que o caminho é continuar e seguir no propósito, cumprir a missão pela qual Deus determinou, independente se irão ou não acreditar em você. Vejamos o que Jesus fez no versículo 21 do capítulo de número 7. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e expulsou espíritos maus, e deu a vista a muitos cegos. Jesus simplesmente continuou a fazer o que foi enviado e escolhido para fazer. Então Jesus respondeu no versículo 22. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai o que tendes vistos e ouvido,
os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e os pobres são anunciado a eles o Evangelho. Era como se Jesus estivesse dizendo: diga a João que estou cumprindo a missão, ainda que algumas pessoas não acreditem, os frutos serão a resposta de Deus na sua vida. Não desista, independente se as pessoas acreditam ou não de você. Não se esqueça, o importante não é o que as pessoas pensam ou dizem ao seu respeito, mas aquilo que Jesus determinou para a sua vida. Se Ele falou, está falado. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Apenas continue exercendo a função e cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique aqui no sininho que está aparecendo aqui na tela, para que o YouTube sempre esteja te avisando quando um vídeo novo estiver disponível aqui no nosso canal. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.